Boa noite, boa tarde, bom dia, seja a hora que você está ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast e hoje nós vamos falar sobre alguns dos problemas enfrentados por escritores que publicam e-books independentes na Amazon. Aí eu sei que vai ter algum ouvinte falando, de novo, Rayane? De novo. Agora roda a vinheta. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindas a mais esse episódio e hoje nós vamos falar sobre o maior acontecimento do nicho literário dessa semana e da semana anterior também, que foi, em resumo, muito rápido, um grande grupo de autores que tentou lançar seus livros essas 2 últimas semanas, isso desde o dia 16/8 praticamente, ou um pouco antes disso. A Amazon prendeu essas pré-vendas em análise por dias a fio, sem permitir que os livros fossem efetivamente lançados, prejudicando o planejamento de marketing de muitos autores, deixando muitos leitores frustrados e fazendo muita gente perder dinheiro. Além do que, a Amazon não dava explicações concretas sobre o que estava acontecendo em nenhum momento. Depois de muita confusão e desespero, no dia 22/8, a Amazon liberou quase todos os lançamentos atrasados ao mesmo tempo. E tudo isso graças a uma movimentação encabeçada por um grupo de escritoras que, juntamente com seus leitores, fizeram barulho para conseguir um posicionamento e uma reação decente da parte da plataforma. E parte do grupo que participou dessa movimentação está aqui conosco hoje. Então, meninas, se apresentem para a audiência na ordem que está no roteiro, por favor. Oi, gente, eu sou Yara Braga, eu sou autora de Don't Forget About Us e Dance With Me na Amazon, tá? Eu escrevo romances açucarados, dramáticos, mágicos, com representatividade LGBTQIA+, sempre, e representatividade preta também. Eu sou carioca, então tô sempre enfiando o bico nas minhas histórias. E é isso. Tem tudo para virar a escritora favorita da série desse ano. Bem capaz. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Mila Souza. Eu sou de São Paulo, mas eu moro no Rio de Janeiro, que é majoritariamente o cenário que eu uso nas minhas histórias como inspiração também. Eu escrevo romances contemporâneos com personagens sáficas, também escrevo casais aclianos, e a minha grande paixão, na verdade, são romances históricos, mas no momento que eu lancei, né, um romance histórico que a Amazon prendeu, mas agora já está liberado para todo mundo ler. Anne, eu acho que ela tá falando com você, tá? Eu percebi, eu fiquei quietinha aqui, mas eu falei assim, meu Deus, é meu número, incrível! Gente, totalmente, completo. Namorada. Vou até procurar, eu acho que eu já li alguma coisa dela. É isso, gente. Além delas duas, eu devo dizer que 2 do nosso time tradicional estão aqui com a gente. A série faltou, porque no momento ela está se recuperando de uma gripe. Mas deem oi, Anne. Oi, gente, eu sou a Anne. É isso. E a Yasmin. Oi, gente, tudo bom? Sou a Yasmin. Acho que todo mundo já sabe, né? Tem que saber já. Enfim, oi. Mas Tem que saber já. Tem que saber. sempre chega um desavisado. Sempre chega muito desavisado. Oi, eu sou a Rai, pra quem não conhece a minha voz, eu sou a Rai. E eu sou a comandante dessa nave louca, como diria o Pedro Bial.
Eu tenho que dar os créditos também para Mari Dionísio, que foi uma das pessoas que encabeçou a movimentação que cobrou as respostas da Amazon, que já esteve conosco no episódio Pretos Também Amam. Então, se você quiser ir lá ouvir sobre romances escritos por pessoas pretas, vá lá e ouça a Mari falando sobre um dos livros dela, e ouça ela falando sobre outras coisas com a gente também. E também sobre a Lele Alves, que também foi uma das pessoas que fez parte dessa movimentação e foi, inclusive, quem me indicou chamar a Yara para esse programa. Então, quem quiser saber mais sobre a Lele e ouvir mais sobre ela, por favor, visitem o nosso episódio Pessoas Pretas na Literatura e a Importância deles na Nossa Cultura. Tá aí no feed, é um pouquinho antigo, já tem uns 2 anos que a gente gravou ele, mas a Lele tá presente nesse episódio e vocês vão ouvi-lo com mais frequência. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar alguns relatos de algumas escritoras que tiveram seus lançamentos prejudicados por esse problema inteiro da Amazon e vamos tentar conversar, destrinchar como é que foi a resposta da Amazon para elas e nós vamos debater dos porquês, certo? Porque a Amazon Brasil realmente... Amazon Kindle Brasil, aliás, respondeu em todas as threads e em todos os tweets que foram feitos mencionando a marca relativos a esse problema. Porém, a forma como ela não respondeu não foi nem um pouco satisfatória. E a gente está aqui para falar sobre esse descaso. Então, vamos lá. Essa conversa vai ser longa. Vamos começar com o primeiro. Da Malu, que publicou Luz na Amazon recentemente. Ela ligou para o suporte da BR Kindle, que deu uma informação para ela na época que o livro poderia ficar em até 2 semanas em análise de publicação. O trabalho da escrita dela começou meses antes, como a maioria dos outros começam. Foram muitas noites de sono perdidas, dinheiro investido, publi paga, leitura coletiva agendada... E causou transtorno para muita gente e muitas pessoas com quem ela se comprometeu, todo esse atraso. E o efeito dominó que foi gerado sobre esse atraso do livro causado pela Amazon eBooks Brasil não foi só financeiro, também foi emocional para ela e para muitas das autoras que sofreram desse mesmo problema. E por mais que elas gritassem, por mais que ela falasse, por mais que ela ligasse, a Amazon, no fim das contas, não fez nada. Nenhuma ação que realmente sanasse o problema. Não deu data certa de liberação para o livro dela, até a época. Não levou a sério o trabalho que ela exerce como escritora. E também o suporte, a informação do porquê estava havendo esse atraso e o porquê estava havendo problema técnico também não foi muito bem explicada. Então, a partir do momento de ancorando-se no relato 1 e no relato 2, que eu resumi os dois ao mesmo tempo mais ou menos aqui, porque a primeira foi uma ligação, o segundo foi o e-mail que a Mari Dionísio mandou, e o e-mail que chegou de volta para ela simplesmente foi um e-mail automático, nomeando ela como se fosse outra autora com outros títulos de livro que ela nem conhecia, porque todos estavam embalados no mesmo pacote de problemas de atraso, e a Amazon não se preocupou em analisar caso a caso, e a Amazon não se preocupou em responder caso a caso. Nem se preocupou de mudar os padrões de respostas dos e-mails. Então é isso, eu quero ouvir vocês primeiro agora, e depois a gente passa para o próximo. Eu também recebi uma mensagem automática. A primeira que eu recebi foi uma mensagem automática falando que eu estava dentro dos meus limites das 72 horas. E depois disso, eles iam verificar, né? Porque o processo pode ser rápido ou demorado. Uhum. Foi uma mensagem automática, básica. E como no site, na verdade, há algum tempo já está escrito lá que pode levar de 3 a 10 dias para o livro ser liberado. Só que isso nunca aconteceu antes, né? Tanto tempo assim. Eu já vi outros casos que demorou 3 dias. Já vi. Comigo nunca aconteceu. Geralmente aconteceu no máximo 8 horas. Então a gente acabou ficando... Eu, pelo menos, fiquei muito nervosa, preocupada, porque já era o dia do lançamento, né?
Então, essa mensagem automática eu já estava esperando, na verdade, receber alguma coisa automática. Então, eu pensei, tudo bem, eu vou esperar mais algumas horas e entrar em contato. O próximo contato foi a mesma mensagem. Então, eu decidi esperar 72 horas. Só que tem um detalhe. Era quinta-feira e ele falou que são de dias úteis. Então, sábado e domingo não conta. Eu achei isso completamente sem noção, porque... Eu já lancei livro no feriado. Eu já lancei livro no domingo. Eu vou fazer o quê? Eles não trabalham... Não tem suporte. Sabe? O que eu vou fazer? Eu vou ficar esperando? Imagina se fosse um feriado prolongado. Eu ia ter que esperar 5, 6, uma semana, né? Pra gente ter um contato. Então, exatamente. Exatamente. Esse diálogo que não houve entre a gente, né? Que foi disparado, sei lá, vários e-mails iguais e trocando nomes de livros... que eu acho que deixou a gente ainda mais nervoso. Porque se tem um erro no sistema, obviamente eu vou aguardar, eu vou esperar, né? Mas eu preciso saber o que está acontecendo. Não teve uma explicação desse erro no sistema, e foi uma grande falha de comunicação, porque ao mesmo tempo que eram mensagens automáticas, um grupo recebia uma informação, outro grupo recebia outra informação. Alguns diziam que tinha que esperar 72 horas, outros diziam que é uma grande falha no sistema e que não tem um prazo. Outros diziam que realmente tinha que esperar 2 semanas, 10 dias. Foi uma grande falha de comunicação, não só de informações totalmente perdidas, como eles não tiveram a mínima preocupação de saber com quem eles erraram muitos nomes e botava o nome de o mesmo assistente técnico, respondendo vários e-mails, todos completamente bagunçados, sem nenhuma satisfação. A gente pediu uma satisfação. Se é um erro no sistema, ok, toda a tecnologia está fadada a falha. Mas não tinha uma justificativa plausível para tudo isso. E, assim, essas 72 horas que a Mila falou, realmente não está mencionada que eram 72 horas de dias úteis. Então, assim, eu esperei no sábado, porque eu subi o meu livro no dia 16. Completaria 72 horas no sábado. Eu esperei no sábado, só aí eles foram me falar que eram 72 horas de dias úteis. Então foi uma desorganização muito grande. É que, na verdade, a Amazon são 72 horas, certo? Então não conta dias úteis. Mas a partir dos e-mails que foram lançados, eles soltaram que eram dias úteis. Só que aí vem a informação, que quando ela ligou, que foram 2 semanas. Ou seja, há um problema na Amazon dela de soltar uma nota explicando, gente, olha só, está acontecendo um problema global, que e-mail de uma autora que soltou, que era diferente de outros e-mails também, era a mesma coisa de proporção assim de estrutura, mas no lugar de falha técnica, eles colocaram como era provavelmente uma falha global que aconteceu, e eles não tiveram a pachorra de falar, assim, olha, tá acontecendo um problema na nossa plataforma, e a gente não quer, sabe? Entendeu? Ele faltou algum anúncio, alguma nota para explicar para as pessoas o que estava acontecendo, e virou uma grande bagunça, e um disse-me disse, porque cada um tinha uma resposta diferente, e acreditava mais se ia ou não acontecer de ter o livro publicado. Isso é um absurdo. Exatamente. Grande, sabe? Não, fora que a Fernanda Santana, né, que é uma autora de romance contemporâneo também, e ela, como pessoa autista, ela fez se não me engano, não me lembro se foi na sexta ou foi no sábado, que ela fez uma thread falando do lançamento dela, sobre todo o planejamento dela e como ela, como pessoa autista, tem problemas quando as coisas saem do controle dela e que simplesmente não estava acabando com a cabeça dela, porque ela não tinha resposta do que ia acontecer, quando ia ser lançado, se ia ser lançado, enfim, e os leitores esperam, né? Então, tipo, se você dia 25, se dia 25 vai estar lançado, então, tipo, chegou 25, cadê? Exatamente. Como a Mila disse, isso não aconteceu. No meu primeiro livro, ele é um calhamaço. Então, eu estava esperando que ele fosse demorar muito para ser publicado. Ele foi publicado em menos de 1 hora. Eu subi na plataforma, revisou, publicou. Foi muito rápido.
Então, quando isso aconteceu agora, outras autoras também. um dia eu já fiquei preocupada. Porque é um livro menor. Então, a tendência é que vai muito mais rápido. Sim, Se um livro enorme foi publicado rapidamente, a tendência é que o menor vá rápido. Por exemplo, a Maria Dionísio era um conto e demorou esse tempo todo. Tanto quanto os outros também, que eram contos ou livros menores, demorou muito. Então, assim, a gente começa a ficar preocupado, mesmo que esteja no prazo, a gente já começa a se preocupar quando passa da normalidade, que é ser uma coisa rápida. E é uma pressão muito grande dos leitores, não dos leitores, porque eles foram muito pacientes. Acho que no contexto geral de todas as autoras, acho que eles ajudaram muito na mobilização, foram muito pacientes, mas mesmo assim, a gente assume um compromisso com eles. Sim, É verdade. A Rose Moraes, que a gente tentou chamar ela para esse programa, eu não sei se ela chegou a responder, que é uma autora que eu gosto bastante. Ela não tem muito contato com o Twitter, ela é mais do Instagram. E diferente de nós do Twitter, que estávamos sabendo de São Dias, ela avisou os seguidores que ia rolar uma diferença de tempo pro lançamento, porque os livros dela, gente, era basicamente isso. 1 hora depois que ela publicava, era questão de um dia, sabe? Ela falava assim, olha, gente, dia 20 quase, era um negócio muito... Ela sempre soltava muito antes. Aí ela avisou todo mundo, falou assim, ó, galera, tá rolando um problema, não sei quando vai ser lançado, e é isso. A previsão é essa, a gente vai esperar. Pois é, eu falei com bastante pessoas também, e as informações desencontradas eu acho que é a pior parte, porque deixa a gente ainda mais nervoso. Porque muitas pessoas, em vez de entrar em contato com o KDP, por exemplo, os leitores, né? Eles não entram em contato com o KDP, eles vão atrás do Help. E lá eles não têm a menor ideia do que está acontecendo. Porque são outros setores, eles não estão... Não é uma coisa interna, né? Os setores não se interligam. Eles podem te encaminhar para outro lugar, mas eles não sabem. Então começou a aparecer print de informações totalmente equivocadas e deixou as meninas, a maioria que foram mulheres, né? Autoras, mulheres no WhatsApp, no grupo que a gente estava. Então a maioria das pessoas começou a entrar em pânico. E eu estava em pânico dentro da minha casa aqui sozinha, né? Mas aí eu tinha que pensar, meu Deus, eu não posso simplesmente soltar os cachorros ali no grupo que as meninas já estão nervosas, né? Então, sei lá, a gente também tem que tomar cuidado, a gente tem que ter... É difícil pensar em calma porque, né, que a gente é autor independente, todos os processos passam na nossa mão. Eu sei que quem é publicado por editora também trabalha pra caramba. Só que tem uma pressão com a gente, ainda mais porque nós somos independentes, e as pessoas cobram muito da gente, né? E a gente já, sei lá, a gente já passa dias e problemas e preconceito, e tem um monte de coisa que a gente tem que carregar, e a única plataforma que deveria acolher, né? Na verdade, ela nunca não é acolhedora, né? A gente tem que travar as batalhas todos os dias, né? Lá a gente vê todo mundo desesperado, sem informação, e daí aparecem umas fake news no meio, que eu acho melhor nem compartilhar, porque quando apareceu um print lá de uma fake news, eu pensei, gente, de onde essa pessoa tirou essa informação? Não tem o menor cabimento disso acontecer, não faz sentido. Porque a Amazon do Brasil é muito grande. Nossa, e as leitoras já estavam nervosas, já entrou em contato com outros autores, aí foi chegando em mais grupo, chegou uma hora que as pessoas começaram a falar, tipo, foi por causa da Bienal. Gente, não tem nada. Nossa, mas aí o pessoal vai... Como? Essa pressão foi muito longe. lancei livro. Ano passado teve a Bienal de São Paulo, né? Eu lancei livro durante a Bienal de São Paulo. E foi assim, é um livro gigante que eu lancei. Gente. Exatamente, porque é a hora que a gente vai usar para falar de livro, né? Que a gente vai comentar porque é completamente Então, Não, e a Amazon com stands na Bienal. Sim, exatamente. Nossa. Não, então eu acho que a gente tentar se acalmar, é muito difícil a gente conseguir se acalmar, mas tem alguns casos que a gente precisa pôr um pé no freio, quem consegue, né? Tipo, pôr um pé no freio, sei lá, conversar e tentar mudar o assunto e não dar bola. Não dá bola para essas coisas, porque se a gente compartilha essas informações e vira uma bola de neve, a gente mora no Brasil, a gente sabe como é que funciona, né?
histórias, esse tipo de informações falsas. Então, a gente até comentou no grupo, é melhor a gente nem falar sobre isso, vamos esquecer. Essa pessoa foi uma pessoa que entrou no próprio fórum, porque lá na Amazon tem um fórum, né? No KDP. E essa pessoa começou a dar umas informações aleatórias lá. Eu até ia procurar depois como é que denuncia isso, porque não é possível, sabe? Soltar uma ajuda, exatamente, a gente tá nervoso. Acaba ativo praticamente. Incrível, né? Às vezes é melhor ficar calado. Coisa, num momento de desespero, né? Que tá mexendo com o trabalho alheio. Aí vem alguém pra piorar a situação e botar lenha na fogueira que já tá gigante, as leitoras desesperadas. Fora a autora, né? Sim, fora a autora. Deixa eu misturar mais um relato aqui, que foi da Adriele Lima, que eu acho que vai ser legal colocar o dela, porque mostra que não teve diferença no alcance. Porque a Adri é uma autora muito grande. Ela cresceu bastante esse ano com o primeiro lançamento dela desse ano, que se não me engano se chama Coração Morto. Ela é uma escritora agenciada, então ela tem um alcance bem grande. E ela ia fazer o lançamento dela de Beleza Monstruosa em um prazo muito específico. E ela sempre tem uma tradição de lançar os livros dela entre os dias 12 e 21. Ou 21. E ela escolheu um desses 2 dias para poder lançar o Beleza Monstruosa. E a Amazon atrasou a vida dela inteira. Fez ela perder dinheiro de publi, fez ela perder controles de leituras coletivas que eram para ter começado junto com o lançamento do livro. Fez ela perder o controle de alcance dela das redes sociais, que ficaram lotadas de comentários sobre cadê o livro, cadê o livro, cadê o livro, e nada do livro aparecer. Enfim, ela teve que ir para a faculdade, se formar, voltar e lançar o livro às pressas no dia 22, como juntamente, simultaneamente com o resto da galera que teve seu livro liberado, contra a vontade dela, como todo o resto de gente que teve que lançar naquele dia. E assim, não teve diferença no alcance. Foi um problema global mesmo, como a Anne estava dizendo, que atingiu todo mundo, em todas as classes, em todos os gêneros literários. Não atingiu só as autoras de romance, porque elas são a maioria. Atingiu as autoras de fantasia também, como a Adri. Atingiu pessoas que escrevem terror também, segundo algumas informações que eu tive. Então, o descuido, o descaso da Amazon é geral. E não parte só disso. Por isso que o título deste episódio é As Piores Partes de Ser um Autor Indie. Porque não é só isso. Fosse só esse o problema, fosse só esse o primeiro problema que acontece na Amazon, a gente ia estar com raiva, mas a gente ia estar relax. O problema é que a Amazon arruma um problema novo todo santo mês. Exatamente. Eles arrumam um problema novo todo santo mês, porque eles baixam o valor do KDP sem avisar pro autor que eles estão baixando. Aí o autor perde dinheiro, porque ele não recebe em página lida tanto quanto ele recebeu no mês anterior, porque é sempre incerto. Baixou de novo, viu? Pois é. Baixou de novo, exatamente. E é sempre incerto o quanto esse autor vai conseguir de royalties, porque apesar de muita gente falar assim, mas quem escreve pra Amazon ganha mais do que quem escreve pra editora, porque é 70% de royalties comparado aos 15% ou 25% que as editoras normalmente fornecem. E sim, existe essa diferença, mas não dá pra você comparar esses patamares quando se trata de escritores indies que colocam seus livros por, no máximo, 15 ou 30 reais. Competindo com autores certo? Que ganham 15% e que os livros deles são R$59,90. Um beijo. Exato. Exatamente. Quem escreve calhamaço, como eu escrevi, como a Yara escreveu, acho que a Mila tem um também, né, Mila? Sim.
Então, assim, a gente tem uma vantagem mais ou menos, né? Nossa, Mais ou muito menos. mais ou menos. Pois é, o livro tem Mais quase ou 1000 menos. páginas, uma pessoa já levanta as páginas lá em cima lendo, né? Porque tem É. regras, né? Tem regras que Por nem causa todo mundo disso. sabe. O meu tem quase Do 500 Kindle, que páginas. não pode pular a página, porque senão a página não conta. Tem regras que todos têm. Isso, Ninguém vários também. BOs. são, mas regras sempre são. Sim, e são coisas que nós não conseguimos controlar. E essa que é a pior parte. Os autores perdem muito dinheiro nessa conversa porque muitas pessoas querem chegar um dia a viver da escrita que fazem. É trabalho fixo e integral para muita gente. E não está sendo mais possível que novos escritores entrem nessa história com alguma esperança de viver exclusivamente da escrita através dessa plataforma. Já está aparecendo o fato de que escritores têm que se diversificar em plataformas, não permitir que se fique exclusiva à Amazon. E também de pessoas que desistem da escrita, como eu desisti, como vários outros desistiram, para ir para outras carreiras, outras áreas, porque não é rentável, não é suportável o que a Amazon faz conosco o tempo inteiro. Nossa, um minuto de silêncio. Pois é. Todo mundo pra sentiu. Pra ficar triste. Eu ainda não publiquei, né, gente? Eu ainda tô por fora ainda. Vocês publicaram, vocês têm ainda ali no meio da plataforma. E eu, gente, eu tô assim, ó. Eu nem publiquei, estão. Cara, é que eu sou tua amiga há um bom tempo, eu não quero ser desmotivadora de ninguém, mas eu preciso falar. Não precisa, porque eu já entendo só de pesquisar do mercado. E assim, só pra deixar claro, o rentável que ela tá falando não é porque tem nego que acha que o autor ganha muito dinheiro, ela tá falando no sentido de você poder comprar sua comida, tá? Não é rentável pela mão eu quero ficar rica, não. de Deus, nada aqui não. O dinheiro que entra é pra pagar os gastos necessários. Exatamente. A gente não está falando de autora de topo de ranking. Não estamos falando de como a... Agora eu vou falar o nome dela. A Deia Limonada, eu não sei o nome dela. Enfim, a Limonada. Ela é uma autora e ela publica livros a cada 1 mês, 2 meses. Ela é uma autora que está sempre topo de ranking. Essas autoras não contam quando a gente fala sobre autores independentes, porque esse tipo de pessoa eu já nem considero mais independente. Eu não tenho medo, vou falar. Enfim, esse não era... Se você quiser barrar, olha, agora é a hora, amiga. Eu queria chegar. Esse não era o momento que eu queria chegar, mas enfim. Amiga, não é. Só começou, agora isso termina. Porque, tipo, ele não tá comparando certas autoras, entendeu? Tipo, a Limonada, por exemplo, é uma autora muito grande na plataforma. Ela tem uma força extrema na plataforma. Sim, já faz anos. Não é a Exatamente. boa aqui dela. Gente, são ranking de 100 livros. Pelo menos 8 livros delas estão... Dela ali. Ela sozinha tá no meio. A gente não compara esse tipo de autora. E algumas outras também, que eu tenho umas que eu gosto muito, que eu já sei que fazem parte disso. Que assim, se você acha que o teu sonho é ser escritor, que você vai ser um topo de ranking, você tá muito enganado. É muito difícil, nem... É muito difícil mesmo. Não é o topo do ranking, é só uma pessoa só. Satisfeito não pode estar. Tem que estar satisfeito. Sim. Porque é muito difícil. Inclusive, pesquisei sobre o que desempenho. Agora, a gente vai começar a falar um negocinho que... Gente, eu vou dar uma de Sally, tá? Eu vou dar uma de... E lá vem. do diabo. Mas, pelo amor de Jesus Cristo, eu não estou defendendo a plataforma de forma alguma. Inclusive, eu nem defenderia se eu tivesse sendo paga. Mas, vamos lá. Eu queria também um post da Aretha V. Guedes, que é uma autora de romance, que inclusive eu gosto bastante. E eu queria falar sobre uma thread do Twitter dela,
em junho deste ano, falando sobre uma modalidade, que eu também vou trazer alguns exemplos, para vocês entenderem por que será, isso é uma teoria, que acontecer está vivendo uma variação de páginas lidas, né, do valor tão grande, e também por que está acontecendo uma atualização global. Vamos de, abre aspas, o Click Farm e os esquemas da Amazon e como isso pode te afetar. Uma autora gringa, a Caitlin Lindsay, expôs isso e eu vou dar uma resumida. Livros pelo ChatGPT pagam Click Farms para ler os dias gratuitos de teste do Kindle Unlimited, né? Que são, contando assim, se você fazer muitas contas, né? Aí são, enfim. Esses Click Farms antes eram usados para dar engajamento e seguidores em redes sociais ou propagandas e AdSense em sites. Mas começaram a perceber que davam muito dinheiro com o clickbait. Como isso nos afeta? Você já se perguntou por que a página livre está tão barata? Menos de R$1? Porque são várias contas gratuitas com o intuito de passar. Isso é retirado do pagamento de todo mundo. Conhece alguma autora que de repente teve páginas removidas do seu pagamento? É que eles leem também livros reais e aleatórios para disfarçar a farsa. Quando a Amazon descobre, as páginas lidas pelo esquema são removidas até de quem é inocente e não sabia que estava sendo envolvido. Espero que isso não resulte em um banimento injusto do CPF. O Click Farms, a denúncia da gringa, só fala de falsos feitos pelo ChatGPT. Aqui eu vou parar essa aspas, vou fechar, porque aqui ela explica mais como que funciona, para dizer que E olhem só, são fatos um pouco, não dizer assustador, porque enfim, né, já com a Amazon já é tudo assustador, mas enfim, estamos falando de um vídeo, Deus está triste com tanta inteligência. A gente está falando de um vídeo, Exatamente. 2 de agosto de 2023, de um canal muito grande, que é do Daniel Penin, que foi o mesmo autor dos Lazy, exatamente. E ele publicou um belo de um vídeo de 11 minutos falando como ganhar R$5.000 por mês vendendo e-books. Amazon, ora ele, não, olha só, a gente está falando sobre o cara do Ei Nerd, que tem um vídeo como fazer R$500 por semana na Amazon com o ChatGPT. A gente está falando de autores de conteúdos gringos como o Paul Marsley, que ele ensina como você fazer livros usando a inteligência artificial para criar livros de colorir para crianças, para você vender no chat, a plataforma da Amazon. Você tem outros canais também que fala forma simples para criar e-books. Um cara chamado Matheus Dias que fala, eu fiz 30 mil com e-book e esse foi o meu maior erro, e vários outros exemplos que se você colocar no YouTube, você vai achar outros 1000 vídeos com no mínimo 100 mil visualizações. Então o que é que a gente tem aqui? Que simplesmente a gente está fudido, todo mundo é isso. Como que pode? A gente está diante de um esquema de livros, e-books que você cria e eles ensinam como você criar com eles e provavelmente é exatamente com esse Click Farm, que seria só um sistema que vai passar as páginas e você vai ganhar dinheiro com isso. E de brinde acaba ferrando todo mundo. Esses dias eu bloqueei um autor que... esqueci até o nome dele, mas ele estava lá na publicação patrocinada ensinando a usar o ChatGPT para divulgação e criação de e-books. E ele vende o curso dele, né? Ele já tinha aparecido algumas vezes para mim
Mas eu nem tinha ligado, passei direto. Aí quando eu vi esse negócio, use a IA a seu favor. Eu, tá de sacanagem. Já não basta Seu filho da mãe. Já não basta ilustração, eu fui lá, né, gente? Eu bloqueei ele, mas óbvio. Pois é, já não basta. Já não basta todas as capas de editoras grandes fazendo... Não contratando artistas, né, brasileiros. Roubando arte de outros artistas, que vamos combinar aqui. Todo mundo sabe que arte de IA é roubo de outras artes. E quem não sabe disso, eu tô falando isso pra vocês agora. A arte de IA é nada menos uma junção de diversas outras artes de outros artistas. Se não tivesse nenhum artista publicando arte, não ia ter arte de IA, tá? Já vamos começar por aí. Fico puta, desculpa. Mas enfim. Pode continuar. Tudo bem, amiga, tá tudo bem. Eu fico puta, desculpa. Atuar? Mas isso vai mexer mesmo, né? A Amazon, ela precisa dar um jeito nisso, né? Você não pode simplesmente... Por exemplo, eu tenho um site que eu gosto de usar imagens, que tem imagens gratuitas, que é o freepik.com. E lá já tem uma página, quando você pesquisa, que você pode filtrar a imagem IA. Já chegou lá, sabe? E lá são fotos de artistas do mundo todo que upa as imagens para vender, ou algumas são de graças, né? Mas lá você já pode selecionar, ou você oculta, ou você aceita receber na busca as imagens com IA, né? Aí esses dias eu tava falando com uma amiga minha, será que eles vão fazer isso na Amazon? Já pensou? Vamos dividir livro de IA e livro... Não que eles vão saber, né? Porque alguns livros eles não vão saber que foi feito por uma IA. Fora que o negócio do KDP, quando você... Teve uma vez que eu tava olhando o meu painel e piscou lá, né? O painel com problema de qualidade. Eu já fiquei desesperada. Aí eu fui ver o que era que em um conto meu, eles não estavam entendendo onde começava a história. Eu tinha que deixar mais claro, né? Porque era um conto sem introdução, sem nada. Era só um conto curto que eu mandei e acabou, sabe? Então, a pessoa começa lendo, já começa direto no conto. Não tem aviso de autor nem nada. E eles não estavam entendendo que aquilo ali era o começo. Aí estava escrito lá que se eles não sabem, eles não têm como fazer o número de páginas, né, de leitura. Aí eu fui lá, corrigi, mexi no aplicativo lá deles, fiz uma pequena introdução para poder saber que é aqui que começa a história começa aqui, pro sistema deles entenderem, né. Aí eu upei de novo o arquivo e agora tá contando normalmente, né. Então, eu acho que tem até essas coisas que a gente tem que parar para prestar atenção, né? Quando a gente vai formatar o nosso livro, se está formatado corretamente, né? A diagramação no começo do livro, porque tem tanta coisa que às vezes as pessoas colocam, tipo, colocam um monte de dedicatório, um monte de foto, um monte de imagem, tem que ver se eles estão realmente contando as páginas certas, que é do texto, né? Tem isso, e eles precisam, a Amazon, ela precisa eu fiquei feliz que eles mandaram mensagem pra mim, né, tinha um baita de um ponto de exclamação amarelo gigante na tela, gigante não, era pequeno, mas aí eu corrigi, tem que ver todos os autores, eles acessam, né, o painel de problemas de qualidade que fica lá, onde ficam os nossos livros, a listagem dos livros, e você pode editar, tem lá esse painel, você pode corrigir também esses pequenos erros, né? Tinha outro erro que eu recebi, que foi a classificação do meu livro. E o meu livro, o livro em questão, ele não era nem classificação de 18 anos, era uma coisa boba, era 14, 13 anos, sabe? Fui lá e editei, porque não estava discriminado, para eles não estava discriminado. Eu fui lá e editei também, né? Tem esses detalhes que o sistema deles precisa ter uma atualização, precisa entender o que é texto, o que é aviso de autor, né? Para contar direito, porque isso é o nosso trabalho, né? A gente precisa contar essas páginas, né? Que nem já falaram aí, que não pode pular página e voltar. Eu não sabia disso, assim, já tem alguns anos que me contaram isso. Por exemplo, eu vou pegar o e-book, aí eu vou lá no final ver os agradecimentos. Aí ferrou já, eu já fiquei desesperada, porque eu com certeza já devo ter feito isso. Eu falei assim, nossa, ferrei com a vida de algum autor. Mas eu não sei, esses detalhes, essas coisinhas assim que a gente vai pegando, não está descrito detalhadamente pra gente. Sem contar aquele contrato deles, né? Eu estava relendo essa semana o contrato que foi atualizado em janeiro.
Eu sugiro que todo mundo leia o contrato. Tem muitas coisas, muitos detalhes, muitas informações. Tem um trecho até em caps lock, que parece que eles estão gritando com a gente. Dá uma olhada depois, todas as autoras, todo mundo. Porque a gente precisa, porque a gente está usando a plataforma, a gente está aceitando esses termos e esse contrato, né? A gente precisa conhecer também quais são os nossos deveres. Isso é muito importante, que a gente está falando de uma empresa internacional global, né? A gente é tipo uma formiguinha para eles, né? Mas a gente também precisa saber os nossos direitos e os nossos deveres dentro da plataforma. E precisa estar discriminado. Porque a gente tem que saber o que a gente está fazendo e o que a gente está recebendo, né? É verdade. Tem muita coisa que eles nem se preocupam em avisar. Por exemplo, a mudança da classificação, que agora que é mais 18 não aparece na busca, né? Tem que filtrar e tudo mais. Quando eles excluíram, eles diminuíram drasticamente a quantidade de categorias pro Kindle BR. Tinha muitas categorias e agora foi, Yara, não tem que quase você falou nenhuma. que Você tem sumiu que LGBT? o conteúdo do seu livro em uma ou duas categorias no máximo. Exatamente. Eu fui olhar o ranking hoje do meu lançamento e não tá mais na categoria LGBT. Amiga, Precisa você ia entrar conseguir no número 1 ranking pra rapidinho descobrir se fosse, que ele é um viu? livro sáfico. Pois é, o meu livro, na verdade, ele tá em LGBT, mas ele não tá na literatura lésbica. E assim, nas palavras-chave, eu usei o jogo de palavra tipo mulheres apaixonadas, lésbicas, mulheres lésbicas. Eu botei no palavra-chave também, porque história, mulheres lésbicas. Sabe, assim, nem apareceu aí a Amazon já chega, nossa, de elas são colocar. amigas. Pois é, pra mim não apareceu a opção de colocar literatura lésbica. Eu tive que colocar só LGBT e romance histórico. Nossa! Essas foram as minhas únicas opções. Então, assim, e ainda sumiu. Eu fui olhar hoje pra descobrir que o meu livro, além da capa, óbvio, que fica óbvio que é sáfico, mas tem muita gente que ainda, né, precisa de um aviso de que é um livro LGBT, pra depois não ir reclamar no nosso ouvido. Então, assim, a única forma, eles tiraram, porque o meu livro não aparece mais, não tem essa categoria LGBT ali embaixo. E eu atualizei 2 vezes hoje. Fui lá, abri o KDP, mudei, tirei uma das categorias pra botar, pra ficar exclusiva LGBT e ainda não mudou. Eu acho. Continua da mesma forma. Então, assim, é muita coisa que às vezes eu não acho avisa. Que tem um negócio. Assim, olha só, olha a canetada. A minha professora na faculdade, ela falava uns negócios, não só ela de linguística, mas também na parte de inglês, enfim. Ela falava bastante sobre, tipo, ela fazia vocês se sentem ameaçados com plataformas, com ferramentas como o Google Tradutor e tudo mais, mas tudo que a gente faz na vida passar para mãos de um ser humano para se confirmar. A gente não pode confiar 100% nas máquinas porque as máquinas erram e elas fazem um julgamento que às vezes é meio ambíguo, né? Então, a Amazon deveria realmente passar por uma filtragem melhor sobre o conteúdo que está entrando na plataforma, daquilo que está na plataforma, as coisas, por exemplo, algumas resenhas, eu não sei se a resenha realmente influencia ou não, ou se é realmente uma denúncia sobre qualidade de conteúdo. Por exemplo, se eu faço uma resenha por muito erro de gramática, mas a de cima fala que tá tudo perfeito, eu não sei se eles entram em algum consenso de tipo, olha, tem algum erro de gramática, eu não sei se como que funciona para realmente detectar isso que aconteceu de forma mais específica, né, no caso como, por exemplo, erros de português, erros de digitação e tudo mais, que caso acenda uma luz, existe uma pessoa por trás que precisa ir e checar a verdade, porque é muito confuso a gente estar trabalhando e falar sobre um problema que pode estar acontecendo hoje, e, na verdade já acontece, né? Não é que não está acontecendo, de inteligência artificial da Amazon e ela mesma não consegue absorver e conectar que aquilo ali, tipo, tá errado, como esses click farms, né? Que seria esses cliques só para
conta paga e render na plataforma. É muito esquisito o próprio sistema da Amazon não entender isso. Uhum. E muito difícil de denunciar também. Por exemplo, esse ano eu peguei um plágio de uma fanfic do Wattpad, né? De uma moça chamada Bloom. Ela é gringa. E daí, primeiro que eu já achei estranho que a capa do livro era o Mafuyu do Given. Eu sei. Do mangá Given, que é um personagem, Mafuyu. Aí eu fiquei assim, eu não acredito, né? Eu falei assim, não acredito que a pessoa teve a ousadia, a audácia de publicar uma capa dessa. Aí eu encontrei a artista da capa, né? Que inclusive eu já seguia no Twitter. Mandei uma mensagem pra ela, que é gringa também. E o autor é brasileiro. Daí eu denunciei pra ela, né? Só que assim, ela deve receber muita mensagem, demorou pra ela responder. Aí eu fiquei encucada, porque assim, eu passei anos verificando plágio no site do Nia Fanfiction, que eu era moderadora de lá. Então, assim, sabe, depois de 10 anos vendo plágio, tem um estalo na nossa cabeça quando a gente sabe que tem alguma coisa mais errada ali. Se cavar, encontra. Daí eu encontrei umas coisas assim, vou pesquisar. Fui no Wattpad, né, que é o primeiro lugar que eu procurei. Aí eu encontrei o perfil da Bloom. E, assim, eram 3 histórias plagiadas dela, publicadas na Amazon. E eu não podia denunciar. Só o autor original que podia denunciar. Entendeu? Eu não podia denunciar, não podia fazer denúncia. Aí eu mandei mensagem, usei meu inglês do Paraguai com elas. Eram 2 autoras, na verdade. E daí eu pedi para elas denunciarem, né? Para elas entrarem em contato. E é uma burocracia enorme, claro, com certeza, porque não pode ser uma coisa simples, porque imagina a bagunça que vai ser de denúncia, né? Tem que ser uma coisa séria, com regras, para poder fazer uma denúncia séria, né? Porque tá mexendo com os direitos autorais e lá as leis da Amazon, pelo menos, nessa quesito de direitos autorais, na parte do contrato, eles levam bem a sério, nos Estados Unidos, inclusive, enfim. Daí, eu não sei o que aconteceu, eu fiz uma denúncia no Twitter, eu comecei a ficar nervosa, e daí, 2 dias depois, a história sumiu. E eu pensei, não, ele apagou, eu não acredito. Ele se safou dessa, sabe? E aquele filho da mãe, assim, elas não chegaram a conseguir terminar de fazer toda a burocracia de denúncia, né? Aí eu entrei em contato com a Bloom, falei assim, a história foi deletada da Amazon. E, enfim, e o perfil dele também foi desativado. Quando eu pesquiso lá o nome dessa pessoa, mas eu anotei em algum lugar. Às vezes eu jogo no Google, sabe, para ver se eu encontrei essa. Mas com certeza a pessoa vai mudar de perfil, né? Vai mudar de nome, vai colocar outro nome. Assim, olha, como é que a gente consegue proteger, né? Inclusive, eu já fui pirateada. Eu acho que alguém aqui já deve ter sido pirateado também, né? Como é que é simples roubar o nosso trabalho na internet e tem, claro, pessoas mau caráteres no mundo todo roubando o trabalho das outras pessoas e ganhando dinheiro. E agora tem uma inteligência artificial para ajudar ainda mais eles a ganhar dinheiro e a gente aqui se ferrando, né? A gente está trabalhando, fazendo arte e tomando palavrão. Mas assim, às vezes a gente acorda de manhã tão estressada. Eu falei pra minha amiga, nunca mais eu vou lançar um livro em época de TPM, porque eu já chorei demais hoje. Sabe, geralmente eu sou muito tranquila e eu resolvo as coisas com a cabeça fria. Mas essa semana, nossa senhora, foi difícil, né? E a gente ainda tem que lidar com esse tipo de situação, né? E quer ajudar as outras autoras, quer resolver os problemas, assim, às vezes. E a gente não consegue, a gente não tem por onde correr, né? Eles não dão essa questão. Aí eu lembro que eu denunciei por essa questão aí de erro, de não sei o que lá, mas assim, mas eu acho que isso não vai dar em nada. Aí um belo dia, eu não sei onde foi que eu li, que alguém perdeu a história, porque foi denunciada na Amazon. Só que assim, gente, a gente precisa anotar o nome e seguir essas pessoas pra gente saber o que vai acontecer depois. Igual aquelas autoras que perderam conta, né? Teve uma que conseguiu recuperar e a outra não conseguiu. Aquela que escreve... como é o nome daquele livro?
Eu não me lembro o nome do livro, mas ela ainda não conseguiu recuperar a conta dela. Tá falando que é conta duplicada e eles não explicam nada. Sabe? Então a gente parece que a gente tá entrando, sei lá, numa caverna escura e é cada um por si. Ninguém tem segurança nisso, né? Não é que nem como comentário, né? O pessoal do top 10 que ganha dinheiro, não sei o quê. Sim, estão lá fazendo o trabalho delas. E como é que a gente fica, né? A gente não tem segurança nenhuma. Porque também a gente não consegue fazer um livro por mês. Eu acho que nem dá uma qualidade boa, né? A gente lançar um livro. Amiga, mas nem das como é que planas fica é bom. a administração do marketing, essas coisas. A gente morre, né? Pois é, não faz sentido. Isso na minha cabeça não faz sentido isso. Então, a gente fica meio... A gente tenta acompanhar. Eu acho que isso é um grande erro, né? Teve uma época, ano passado, eu tentei acompanhar esse ritmo frenético, eu me ferrei, sabe? Eu não sabia mais o que eu tava fazendo, assim, eu falei assim, não, gente, eu não posso fazer isso, assim. Eu, no momento, além de ser autora, eu não estou trabalhando, né? Eu tô desempregada, assim, o pouquinho que eu ganho na Amazon é um pouquinho que eu uso aqui para ajudar em casa. Vira uma bagunça, né? Exatamente, a gente acaba de se formar na faculdade e tem filho e trabalha e faz sei lá o quê. Como é que a gente lança um livro por mês? Como é que a gente fica na internet? Tem muita gente que não sabe que os serviços editoriais são caríssimos. E faz são TikTok, e faz reels. Pois é, e a gente tá, assim, autores independentes, a gente fica meio perdido, sim, a gente quer dar uma coisa de qualidade para as pessoas. Eu tenho um livro que eu lancei que não deu certo, né? Eu lancei no começo do ano. E eu ainda tô pagando a capa. Eu ainda não consegui pagar a capa desse livro. E foi um livro assim que eu pensei, vou fazer esse um investimento aqui. Esse aqui vai ser investimento. Não deu. E aí a gente fica olhando assim, e agora, o que a gente faz? Aí eu conversei com a minha amiga, eu vou seguir a Ludmilla, a cantora, porque ela vai relançar o CD dela, vou usar o marketing dela de inspiração para relançar meu livro. É uma ótima ideia, porque, nossa, é muito cansativo, porque é muito caro e às vezes não tem o mesmo retorno, e quando tem, o único dinheiro que a gente recebe da Amazon é para pagar esse serviço. E a gente fica, assim, de mãos atadas. São coisas muito caras. E como você falou, Mila, a gente fica tentando acompanhar o ritmo de outras autoras que publicam um livro a cada mês e cada livro tem, sei lá, 4, 5 ilustrações. Uma capa, assim, absurda. A gente fica tentando acompanhar essa coisa, ver o ranking subindo para elas e, tipo, é muito diferente. Essa questão do suporte da Amazon também é muito complicado, porque um ponto que você falou sobre a pirataria, que entrou em questão, inclusive, no Twitter, não sei se vocês viram essa discussão no Twitter, por conta da pirataria, falando que arte tem que ser gratuita, porque é a democratização da arte, sendo que... Exatamente, entramos no ponto. Eu vi isso também. Nossa, eu passei mal com isso, porque como é que eu vou pagar as contas do meu livro com o meu livro gratuito? É o meu trabalho. Tipo, ninguém vai trabalhar em algum lugar pra nada, sem receber um salário. Ninguém assina a carteira para não receber nenhum salário. É o meu trabalho. Então, assim, ainda tem que lidar com essas questões dos próprios leitores, entre muitas aspas, leitores, que desvalorizam o nosso trabalho e ainda acham que a gente que está errado de cobrar. Às vezes um livro é R$1, R$2, e a gente que está no erro, isso é muito triste ter que lidar com tudo isso. E uma pressão muito grande, uma pressão muito grande dos leitores, que a gente tem que lidar com muita coisa, principalmente em relação à crítica, porque a mão sempre pesa para o autor nacional. A crítica é sempre o dobro do peso. Então, assim, a mão pesa muito em cima da gente. Às vezes, um erro pequenininho que muita gente não percebeu, alguém percebe, vira uma bola de neve, uma crítica imensa e acaba com a autoestima, porque também a gente tem que ter muita autoestima, tem que ter muito controle psicológico para lidar com o mercado editorial, porque é muito difícil, as pessoas são muito cruéis. Já são cruéis naturalmente. Agora, com o autor nacional, é absurdo. É absurdo. E esses dias, a Mila falou, e realmente foi muito difícil lidar com isso.
Foi um desespero muito grande. E eu vi que tinham meninas que já estavam passando por esse problema há muito tempo, mas não foram ouvidas. Precisou uma mobilização grande de autoras, ou que não estão sempre no topo do ranking. Por exemplo, a Brooke Mars, que publicou Invicto. Ela tá no top 1. Ela é uma autora grande. E, assim, foi preciso autoras como ela e um grande número de autoras para poder mostrar o problema que estava acontecendo. Porque teve meninas que estavam falando sobre isso no Twitter e ninguém viu. Tipo, livros gravados há um mês. Há um mês, sabe? E foram publicados todos de uma vez. Né? Acabou com o marketing de muita gente, porque são muitos lançamentos, muitos livros. Ninguém vai ler todos os livros que foram lançados no mesmo dia, porque não tem como. Então, assim, devem ter sido o quê? 10 livros. Só os que ninguém sabe, né? Os que conseguiram falar e os que não têm muito contato na internet, assim, no Twitter, né? Que foi a grande mobilização. Então, é um descaso muito grande, é muito triste. E, principalmente, ver que tem gente que não apoia, concorda indiretamente, como se a gente tivesse culpa e a gente tivesse que abrir mão do pouco dinheiro que a gente ganha para poder dar acesso. E, tipo, pagam R$80 em várias versões do mesmo livro, né? Vários tipos, livro de capa dura, livro de capa de não sei o que, capa diferente. É o mesmo livro, R$80, R$90. E não, não pode pagar 3, 4 num autor nacional, tá melhor não ler. Pois é. Meu livro mais caro é R$9. Tá, o meu mais caro é 4. Dá vontade de chorar, né? Quando eu coloco o livro. Exatamente. A gente coloca o livro de graça, pelo menos a gente imagina que vai ter um marketing, publicidade, vai alavancar. Às vezes eu consigo leituras do livro que vai pelo Kindle Unlimited, né? Que a pessoa não pega de graça. Às vezes consigo, às vezes não dá em nada, às vezes nem baixam. Assim, teve um livro que, assim, eu acho que teve 75 downloads. Assim, foi, sei lá, não serviu pra absolutamente nada, sabe? Não teve ranking, não teve nada. Porque pelo menos a gente faz publicidade, tira print e publica não sei aonde. Aí eu fico doida nessas horas. Porque eu já não gosto muito de aparecer, assim, minha cara, assim, eu não gosto muito de aparecer. Mas, assim, eu tiro print adoidado, eu, sei lá, converso com as pessoas no chat, isso eu consigo fazer. Mas, às vezes, a gente não aguenta, né? E a gente vê o nosso valor lá, o que a gente ganha do nosso trabalho, a gente fica doida com esse preço. Ainda mais porque, por exemplo, o marketing da Amazon, que permite que a gente faça, por exemplo, colocar o livro gratuito. A gente não recebe pelas páginas lidas do livro que foi baixado gratuitamente. Pois é. O que não faz o menor sentido. O que não faz o menor sentido. A pessoa já está pegando o livro gratuito, que é basicamente a mesma mecânica do Kindle Unlimited. É a mesma coisa. Está pegando o livro gratuito. Tudo bem que a pessoa paga uma certa mensalidade. Mas já é um presente que o autor está dando de colocar o livro gratuito, nem pelas páginas lidas a gente recebe. Então, assim, quando eu botei o meu livro gratuito pela primeira vez, eu fiquei assustadíssima que foram 900 baixados. Que eu nem sei de onde saiu tanta gente. Eu fiquei em choque. Eu não recebi. Tipo assim, 900 pessoas lendo, vou botar pessoas ou... A mesma pessoa pegou várias vezes, não sei, porque a gente não sabe também como funciona. Não, na verdade, só se ela tiver mais de uma conta, né? Mas aí tem que ser um CPF. Mais de uma conta, no caso. Baixou para dar de presente para alguém, porque também tem essa possibilidade. Tem isso também. A outra pessoa. Você não recebeu então, assim, 900 pessoas leram o meu livro e eu não recebi por essas páginas. Tipo, o meu livro tem 704 páginas. Ele é um calhamaço de verdade. Tipo, imagina 900 pessoas lendo 704 páginas e eu recebi um total de R$0. E daí a gente espera assim, pegou o livro de graça, a pessoa vai ler. Aí fica lá estocado no aplicativo por, sei lá, 3 anos. E nunca viu o livro. Assim, ou então leu e não dá uma ajudinha de, sei lá, de uma avaliação. Assim, uma frase. Você dá de graça e ainda uma frase, uma avaliação. Pra falar pra pessoa, me dê uma avaliação. Pedindo, por favor. Exatamente, tem que ficar ali em cima, né? Gente, por favor, lê com a internet ligada, pelo amor de Deus, porque senão não conta. Tem que ficar ali lembrando eles como que faz. Isso é muito chato, porque
A Mila falou, o serviço passa todo pelas nossas mãos, é todo mesmo, todo, a escrita, óbvio, e tem gente que faz a própria capa, porque não tem como pagar, tem gente que faz a própria revisão, e às vezes deixa um errinho passar que as pessoas pegam pesado na hora da crítica, né? E divulgar, tem que ficar ali divulgando e lembrando de como as pessoas têm que fazer para ajudar a gente. Então, tem que ser uma lembrança recorrente que a gente tem que fazer, né? Pois é, porque, tipo assim, ninguém sabe. É muito raro alguém saber. Exatamente. Geralmente quem sabe é quem tá no meio literário, né? Book influencer, enfim. Falar para uma pessoa que não tem muito contato com as redes sociais, mas que usa a Amazon para baixar e-book, que tem que ler com a internet ligada. Dá vontade de botar dentro do e-book um aviso da autora. Leia com a internet ligada, pelo amor de Deus, para poder contar as páginas. Pelo menos liga esse Wi-Fi no final do dia. Aí contabiliza pra gente, pelo menos no mesmo dia. Atualiza em 1 hora, 2 horas no outro dia. Aperta esse botão aí no Wi-Fi, gente, pelo amor de Deus. E mas também tem outra coisa, né? Ler fora de casa, né? Não tá com internet. Pois tá lendo no ônibus, sei lá, mas chega em casa. Eu também vi algumas pessoas criticando que a gente não colocou na pré-venda, precisava de pré-venda ser muitos dias. Gente, eu já tentei pré-venda, não funciona comigo. Eu sou uma autora pequena, sabe? Assim, em vista de algumas páginas que foram lidas bastante, mas eu ainda sou uma autora pequena. Eu coloquei 2 livros na pré-venda, eu vendi um livro, sabe? Um e-book. Que bonitinho. Da minha amiga que comprou, sabe? E foi a minha mãe que comprou. Pré-venda não funciona comigo, ficar, tipo, 2 meses divulgando, assim, você eu não perde tenho o passe, né, pô? Eu não tenho nem ideia, sei lá, eu já tentei, eu fiz vários cursinhos, assim, na internet de marketing, né, mas, assim, não tem mais nada que eu tenho que falar, sabe, eu não tenho dinheiro pra pagar fulano pra fazer pré-venda, eu não tenho essas coisas, tipo, imagina você ficar 2 meses só falando de pré-venda, não é assim, o meu público não funciona assim. Sei lá, eu ainda tô tentando entender meu público, porque, assim, eu acho que caramba, é de lua, que todo mundo é meio parece de lua. Os leitores assim, quando do Cast quer, também. Curte, mas, sei lá, enfim. Pois é, então, pré-venda não funciona, então eu parei de fazer pré-venda. Essa questão da pré-venda, a Lele Alves colocou o conto dela na pré-venda e não saiu. O problema não foi a forma que a gente fez. Porque teve muita gente que fala que precisa fazer uma pré-venda longa. Gente, não teve muita história para fazer. Que, inclusive, foi muito triste isso, porque foram autores falando que a gente não sabe lidar com a Amazon. Como se a gente... vocês precisam aprender a lidar com a Amazon. Vocês precisam aprender a publicar um livro. Como se o erro... Nossa, mas assim, teve livro em pré-venda e essa pré-venda não foi liberada. Pois o meu primeiro livro na Amazon foi em 2013. Não tinha nem as coisas que a gente tem hoje em dia, tinha naquela época, sabe? Foi uma experiência totalmente diferente. Eu só comecei realmente a focar direto nos livros em 2019. Mas eu já tinha lançado em 2013, em 2014, assim, uma coisa aqui, outra coisa ali, para poder entender como é que né? Porque estava começando a ganhar de publicar, né? Um pouco que a gente ficava com o pé atrás de fazer isso. Mas, assim, depois de alguns anos, eu conheço muitas autoras dessa época que conseguiu, enfim, ir para editora ou crescer nas categorias dela, romance, sei lá, drama, sei lá o quê. Então, cada um vai trilhando o seu caminho, né? E a gente sabe onde o sapato aperta no nosso pé, né? Eu sei que não adianta eu fazer pré-venda. Eu sei que não adianta, sei lá, eu fazer no meu perfil vídeo com um texto gigante de diálogo. Isso não funciona comigo. Rios, aquele que sabe, já viu? Aquele que é problemático, que normalmente diálogos. As pessoas sempre escolhem o pior trecho possível. Entendeu? É sempre pra chamar aquela atenção e você sabe, fica assim, coisas do tipo. Como é que a pessoa pintou isso? Pois essas coisas não funcionam comigo, sei lá, meu público é totalmente diferente, então muita coisa no marketing, assim, eu fiz vários cursinhos e vou lendo, vou vendo de outras autoras, inclusive, né, mas tem coisas ali que não funcionam pra mim, tem coisas que a autora fala, você precisa, assim, filtrar muito bem o que vai funcionar no seu perfil, senão você estraga o seu perfil, já não tá entregando mais nada no Twitter, né? Já não entrega no Instagram, você tem que pagar o selo verificado, não sei o quê.
Então, tem mais essa ainda, né, que a gente tem que se preocupar. Mas a gente também tem que filtrar, saber o que vai funcionar com a gente. E pré-venda não funciona tão simples e acabou. Não adianta as pessoas falam assim, você tem que fazer isso e aquilo. Não, você, sei lá, não é... tem que fazer o que não é só funciona. você que sabe fazer isso, não é só você que lança livro, não é só a sua experiência que conta, né? Tem várias experiências diferentes de lançar um livro e ganhar leitor, sei lá, e a gente vai aprender. E parece que cada mês muda, né? Cada mês a internet fica mais doida. Encaixando. A gente começar tem que estar encaixando e se adaptando sempre. Pra mim também essa questão do marketing é muito difícil, né? Porque os meus 2 romances publicados são históricos. Pois é, os meus 2 romances são históricos. E é um público muito difícil. Em certo ponto, é um público muito mais crítico, porque eu já ouvi muito de pessoas que citam o meu tweet divulgando o meu livro, falando que não vai ler porque acha que é uma cópia de Bridgerton, por exemplo. É sempre uma comparação com a literatura internacional. Sabe? Então, assim, é um público muito difícil de romance histórico que acha que tem que ser ou igual ou melhor do que autoras internacionais que publicam romances históricos, como se fosse exclusividade da literatura internacional escrever romance de época. E não é bom. Então, assim, é difícil você criar um conteúdo de romance histórico, porque nem sempre você vai achar um vídeo para encaixar num Reels, por exemplo, um diálogo que vai encaixar, sabe? E foi muito difícil para mim, porque a minha personagem principal é uma mulher negra, e como que eu vou achar coisas comuns de pessoas negras da alta sociedade em romance histórico? É muito difícil. A gente exatamente, é super difícil, ainda mais isso. Pois aconteceu isso comigo também. Meu livro novo, eu estava procurando imagem de mulheres negras, sei lá, dos anos 50, dos anos 60, brasileira de preferência. Você não acha? Em banco de imagens. Eu não acho, exatamente. Assim, eu botei para procurar de 1815. Meninas, vocês só veem escravos. Isso é muito triste. Eu tive sorte que eu achei assim, é uma modelo gringa que eu encontrei num site e tem assim umas 5, 6, umas 10 imagens dela e assim, e como banco de imagem gratuito, né? Eu pude usar, eu assim, você não acredito que eu encontrei a minha personagem aqui, né? Assim, ela meio que tem uma cara linda e fica tão bonito o banner que eu fico namorando esse banner, eu tô olhando pra ele agora. E eu fico namorando ela na imagem, porque casou perfeitamente, sabe? Porque a gente não consegue e fazer esse tipo de divulgação de vídeo, ainda mais, e subir no TikTok. E aí eu baixei alguns vídeos ingleses e franceses, né? Que também estava em direitos autorais livres. E são vídeos de mulheres jogando futebol. Dos anos 30, dos anos 40. E são todas brancas. Sim. Aí eu meio que fiz um corte na imagem para mostrar o pé dela, para poder mostrar a cabeçada, para dar uma disfarçada. Os vídeos, assim, foi o que eu consegui contar, né? Porque não tem, a gente, assim, não tem documentado na nossa história. Tem poucas imagens documentadas no Brasil. Existe, porque eu vi alguns pequenos curtas-metragens falando, né, sobre as mulheres que foram impedidas de jogar, que foi presa, que isso e aquilo. Elas existem, só que a gente não tenha documentado isso em vídeo, em fotos, são poucas, né? Então é muito difícil fazendo essa adaptação para divulgação. O meu vídeo eu tenho que diminuir toda a iluminação, porque na maioria das vezes que eu fui procurar o vídeo de casal interracial. Olha só como é difícil achar conteúdo com mulheres negras. Eu queria um casal interracial dançando. É simples. Só isso. Eu queria eles dançando uma valsa. Eu não achei. Nenhum. Eu cacei no YouTube, no TikTok, no Instagram e não achei nenhum. Então eu tenho que diminuir toda a iluminação para poder não apagar a representatividade da minha personagem. Porque também, senão, eu não faço a divulgação. Porque eu não tenho mais caminho. Porque acaba que a gente tem que se adaptar às coisas que são tendência na internet para poder ter um engajamento. Porque senão não tem. Né? Porque é assim que funciona a internet. É no algoritmo. E então, fora que é importante para você, né? Exatamente. É importante para o seu livro, para as pessoas se identificarem com a imagem da sua personagem. E eu fico pensando nisso. Como é que eu vou ilustrar? Como é que eu vou mostrar que ali
tem uma mulher negra, uma mulher branca, uma mulher amarela, sei lá o que. Se eu não tô conseguindo encontrar essas imagens, assim, que eu não posso pagar ou que eu não posso fazer. Eu tenho uma amiga que ela desenhou uma capa pra mim, assim. Até hoje eu tô pensando, ó, quando eu ficar rica, eu vou te pagar essa capa. Mas ela fez, assim, de coração. Inclusive, ela é escritora de fantasia. E é o nicho mais difícil. Nossa, imagina, se o histórico é difícil, imagina o nicho de fantasia que todo mundo fantasia compara muito difícil. com Tolkien. Todo mundo compara Todo você com o Senhor mundo dos quer ler Anéis. Acotar. Todo mundo quer ler uma Você Acotar fala da de um vida. elfo, as pessoas só imaginam Legolas. Você fala de uma coisa, eles só imaginam um filme. Sabe, é um pessoal muito truncado. Gente, tinha que ser uma coisa muito aberta, chata, né? Com livros. Tipo assim, é uma imitação de não sei o quê. Uma fantasia é a imitação de Acotar, que é um dos maiores, assim, né? Que falam de fantasia. Que tá bem famoso agora. O Trono de Vidro, né? Então, assim, estão sempre comparando, tem que estar sempre ali, tem que ser igual ou melhor. Sabe? E estão perdendo uma história, estão perdendo a chance de conhecer um autor, uma ideia diferente. Claro que vai ter inspirações, porque, bem, é o Tolkien, né? Ele inspirou todo mundo que é grande é inspirado nele, é óbvio. Faz parte. Claro. Mas a gente também tem nossas ideias, a gente também quebra essas ideias truncadas que o Tolkien também tinha, né? Porque todo mundo era branco, loiro e, sei lá... Meninas... Tinha um perfil que ele estava em 1900, né? A gente está em 2021, agora, 21, ó, tô viajando. 2023, muitas ideias mudaram, né? E ainda bem que mudaram, né? Inclusive com a nova série que lançou. Exatamente. E tá vendo, é tanta problemática que a gente precisa pensar. Eu tenho certeza que os autores de editoras, inclusive o Pedro Ruas, né, que está passando por um problema agora. Piratearam o livro dele e vendeu, enfim. Eles também têm os problemas dele, né? Não que seja menos ou mais, né? Mas a gente está vivendo os nossos problemas e são muitos, né? E eu acho que, assim, nessa semana, quando as autoras se reuniram, eu fiquei muito feliz, porque, assim, eu não consigo muito chegar nas pessoas para fazer amizade, principalmente na internet. Sim. É meio difícil para mim para fazer isso, assim. Eu já fui muito fácil lá no começo, sei lá, mas a internet em 2005 é totalmente diferente desse ano, né? Eu sou mais velha, ideias diferentes, enfim. Mas eu quero aprender, eu quero fazer amizade, eu quero conversar e eu não sei como chegar na pessoa, né? E aí estava todo mundo ali reunido, querendo se divulgar. Eu tenho uma página de divulgação Serendip, é uma página pequena, mas assim, os leitores me seguem, então é o público que a gente precisa. E tem leitores de várias categorias, então se eu conseguir 5 leitores para você, 10 leitores para fulana, para mim já é um ganho maravilhoso, né? Porque vai de boca a boca, esse negócio de boca a boca é muito bom. E a gente vai conseguindo encontrar outras pessoas, então a gente precisa parar de se criticar e apontar o dedo na cara dos outros e se ajudar. Gente, seria tão maravilhoso. Olha, o mundo seria tipo aqueles panfletos de testemunha de Jeová, né? A gente caminhando com os tigres. Caminhando de mão dada, correndo no jardim. E os autores dessem as mãos se a gente trabalhasse junto, né? Se a gente se lesse, né? Pois esse ano a gente viu contos tão divertidos esse mês de autores que eu não conhecia. Sabe? E a gente precisa se ler, a gente precisa se conhecer. Não é? Pois é com essa que a gente vai encerrar o episódio de hoje. Porque, assim, vocês já disseram tudo, não tem mais nada a dizer. E a gente volta na semana que vem. Esperamos mais calmas e com um assunto mais divertido. Mas de vez em quando a gente precisa vir aqui para dar esses surtos, tá, pessoal? Eu espero que vocês entendam. É isso, até lá e tchau. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.